Bom dia, pessoal. Mais um dia do desafio. A live caiu, mas a gente entra de novo. Falando que cada um tem um nível de batalha e o Instagram faz o quê? Derruba a live, assim, do nada. É do nada, gente. Do nada o Instagram faz assim, ó. Live encerrada. Então sempre que cair, espera um pouquinho que eu vou entrar de novo. Procura de novo e entra de novo que eu vou entrar de novo, tá bom? Por que ele derruba? Porque quando é uma live que o povo tá mostrando a bunda, aí não cai, né? Mas vai fazer uma live para falar de Deus, para ensinar a Bíblia, para ver. Mas bora lá. Como vocês estão? Eu tava com dor de garganta. E aí a dor de garganta saiu e me deu o início. Não foi uma gripe em si, mas o início de uma gripe. E meu Deus do céu, gente, que horror. Fazia que eu não ficava doente. Nem lembro o que é ficar doente. E aí quando eu fico, acaba comigo, me derruba. Mas graças a Deus eu tô bem melhor. Ontem eu tava... Bom dia, minha primeira vez aqui. Marília, seja muito bem-vinda, Marília, em nome de Jesus. A Priscila, no meio do desafio, o inimigo se levantou com força, mas agora já caiu por terra em nome de Jesus. Aqui não tem essa, não. Eu coloquei lá no grupo, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor já nos deu um mandamento, que é resistir. Resista. Não ceda, porque ele não vai permanecer. O problema é que muitas das vezes a gente não quer resistir. Ele se levanta e a pessoa já desiste. Aí ele, nossa, foi fácil, essa aqui foi fácil. Eu tô fazendo um curso, e aí ontem ela tava explicando um negócio muito legal, muito interessante. E passou um filme na minha cabeça. É uma partezinha bem pequena que ela falou sobre isso. E aí minha cabeça fez assim, passou um filme na minha mente. Que é o seguinte... Ela estava explicando que antes da gente descer aqui para a Terra, da gente ser enviado aqui para a Terra, nós estávamos com o nosso Pai. A gente estava com Deus lá. A gente estava com Deus. Aí fomos enviados para a Terra. E quando a gente é enviado para a Terra, vocês já pararam para pensar o porquê que a gente, aqui no mundo cristão, a gente fala... Essa pessoa é muito atacada porque ela tem muita promessa. Mas como que isso funciona na prática, né? Porque tem crianças que são mais atacadas do que outras. O Adrian, meu filho, foi uma criança que ele foi muito atacado. Desde quando ele nasceu. Meu Deus, quanta luta, quanta prova, quanta dificuldade. E ele sempre foi muito atacado. O inimigo sempre se levantou muito contra ele. E aí ela estava falando que toda vez que nasce um bebê, junto com esse bebê vem um anjo. E esse anjo, ele vem para proteger essa criança. E dependendo, porque no reino espiritual existe hierarquia. Existem patentes no reino espiritual. Dependendo da patente do anjo que vem proteger essa criança, o diabo já sabe qual que é o nível de promessa que aquela criança tem. Então, pela patente do anjo, o diabo sabe qual o nível de promessa aquela criança tem. Então, ele olha e fala assim, nossa, esse anjo
veio um anjo patente tal, essa criança tem tal promessa. Então vamos atacar para que ela não desperte para o propósito que ela vai ter aqui. E aí ele começa a atacar essa criança desde pequena. E aí que passou um filme na minha cabeça que eu fui me lembrando. Eu me lembrei do meu irmão. Meu irmão foi uma criança assim, literalmente o anjo do Senhor cuidou dele. Porque quantas tentativas de morte teve contra a vida dele. De estar brincando, de cachorro. A gente tinha um cachorro na casa da minha avó, o cachorro pegar aqui no pescoço dele e não fechar a boca. Porque se ele fecha a boca aqui, já era. Do carro parar uma vez no nosso joelho. O carro desceu o morro com tudo e bater assim, ó, o cara frear no meu e no joelho, tava nós dois, no nosso joelho. A gente teve muita tentativa de morte. É o anjo que cuidou, gente. Eu tô aqui pela graça de Deus, porque são incontáveis as que eu me lembro. Imagina as que eu não me lembro. E aí, o que ele faz? Ele começa, conforme a patente... Gente, eu vou ter que pegar um pano, que eu derrubei café aqui. Pera aí, um segundo. Fazendo arte ao vivo e a cores. Ele começa a atacar a alma dessa criança, dessa pessoa. Por quê? Vocês concordam comigo que quanto mais traumas a pessoa tiver, mais difícil é para ela despertar para um propósito? Por quê? Porque tem pessoas que elas conseguem sim vencer o trauma, passar por aquela situação e elas conseguem despertar para o propósito. Só que tem pessoas que se perdem tanto na vida, que às vezes morrem sem viver o propósito de Deus, sem cumprir o propósito para o qual elas foram enviadas aqui para essa terra. De tão atacadas que são. E é assim que o inimigo funciona. Ele vai lá e ele começa a atacar a alma da pessoa, começa a colocar ferida. Aí ele pega uma mulher que tem uma promessa gigantesca no reino espiritual e ela é abusada na infância. Aí gera um trauma, aonde ela se encolhe, se recolhe. Aí quando vê, ela é abandonada, abusada, ignorada, negligenciada. As necessidades dela como criança, como adolescente, não são atendidas. E aí ele vai atacando a alma e vai colocando feridas. E a pessoa vai se perdendo no meio do caminho. Porque assim, quando nós somos enviados por Deus, a palavra já fala que a nossa vida está escrito no livro da vida. Que todos os nossos dias já estão escritos. Então, Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Ele tem um plano perfeito para você. Ele construiu um plano perfeito para a sua vida. Um plano de prosperidade, de abundância, de leveza, de amor. Sim, na vida tereis aflições. Eu gosto sempre de deixar muito claro isso. Que ter aflição e viver no inferno são coisas diferentes. Ter aflição e morar no deserto são coisas totalmente diferentes. Então a palavra fala que na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então o Senhor vem e Ele faz um plano perfeito para mim e para você. Uma construção de uma vida perfeita. Aí o diabo fala assim, ela tem propósito, deixa eu começar a atacar. E aí, às vezes aquela criança tem pais que não têm conhecimento, que não têm discernimento, que não têm sabedoria para poder blindar aquela criança, para poder orar pela criança. E aí o diabo vai e sapateia
e faz o que ele quer. E aí a pessoa cresce cheia de traumas, cheia de bloqueios. Gente, eu já falei pra vocês o quanto eu era atacada quando criança. Eu já contei essa história aqui. Mas quando eu tinha 12, 13 anos mais ou menos, todo dia, porque naquela época a gente ia pra escola sozinho. A gente juntava uma turminha e ia sozinho. Ia e voltava sozinho da escola. Só que eu não. Tinha que ter alguém pra me levar. E principalmente, tinha que ter alguém pra me buscar. Alguém tinha que me buscar na porta da escola. Por quê? Porque todo dia juntava uma turma de menina pra me bater. Agora você pergunta assim, bater por quê? Porque eu era muda, calada, eu andava assim, ó, de cabeça baixa, eu não falava com ninguém. Eu era uma criança extremamente tímida. Eu era, sabe, bicho do mato? Em Minas a gente fala bicho do mato. Era eu. E aí elas falavam assim, que iam bater em mim porque eu era bonita, que eu era bonitinha. E elas não gostavam de mim. Então era gratuito, era uma perseguição gratuita, porque eu não conversava com elas. Elas, pra ir no banheiro, alguém da escola tinha que ir junto comigo. Porque se elas me vissem, elas me batiam. Então eu tinha que estar sempre acompanhada. E meu irmão era o meu protetor. Quando eu saía da escola, ele já estava lá na porta. Porque ninguém mexia com ele. Ninguém mexia com ele. Aí teve um dia que eu saí, achando que ele estava lá. E ele estava de castigo na sala. E aí quando elas me viram, gente, pensa, na porta da escola, aquele monte de criança, era muito criança. Elas fizeram uma roda, me colocaram no meio, umas cavalonas, dava duas de mim. E começaram a me bater. Aí meu irmão saiu, só que eu já tinha apanhado, né? Meu irmão saiu dando bicuda em todo mundo, separando. E aí eu me sentia humilhada. No outro dia, todo mundo zoando que eu tinha apanhado na porta da escola. Eu me senti humilhada. Eu me senti pequena. Eu me senti rejeitada. Era um misto de sentimentos. Aquilo gerou um trauma. Eu não queria mais ir para a escola. Então, eu fui muito oprimida de todos os lados, desde pequena. Porque o diabo já sabia que eu ia fazer isso aqui. Ele já sabia que eu tinha um propósito. E é pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, que eu estou aqui hoje. Porque realmente tinha um anjo ali me protegendo, cuidando de mim. E assim como eu disse para vocês, eu me desviava, saía da igreja, saía dos caminhos do Senhor, voltava, saía de novo, voltava. E pela graça que eu voltei e firmei. Mas tantos outros não tiveram essa oportunidade. Talvez você olhe para a sua vida e fale, mas a minha vida é uma vida de miséria. Mas você não sabe o que eu passo, as minhas lutas, as minhas dificuldades. É porque você tem um propósito. Todo propósito tem intimidade com a sua maior dor. O teu propósito tem intimidade com a sua maior dor, a sua maior dificuldade. Qual é a sua maior dificuldade? Aí eu sou tímida. A minha maior dificuldade é falar. O seu propósito é o quê? Falar. Tem intimidade. E se você persistir e insistir, se você ficar aos pés do Senhor, esse propósito, ele vai florescer. Ele vai florescer. Talvez você não entenda por que você é tão atacada no seu casamento. Porque falta conhecimento, discernimento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses dias eu falei aqui sobre a gente se posicionar.
e a gente se colocar em posição de guerra, sobre você se levantar, sobre você chegar na tua casa, sobre você expulsar os demônios, sobre você pisar na tua casa e falar assim: sai em nome de Jesus. Você não tem permissão para estar aqui, para ficar aqui. Lembra que eu falei sobre isso? E eu falei sobre ungir a casa. Falei, gente, você precisa criar o hábito de ungir a casa. Aí, uma de vocês mandou mensagem no meu privado, falando assim: Chau, eu fui na igreja, presta atenção, eu fui na igreja, no final do culto, eu falei com a minha pastora e eu pedi pra ela, porque assim, eu nunca vi igreja recusar óleo de ungir. Eu pedi pra minha pastora óleo de ungir e ela falou assim pra mim: ah, isso é besteira. Ah, isso é besteira. Não precisa. É só você expulsar da sua casa e tá tudo bem. Não precisa de óleo. Ah, porque uma vez fulano, ciclano, beltrano deu um óleo para uma pessoa e essa pessoa foi ungir a casa dela e ela começou a ser oprimida. E a opressão começou depois que ela ungiu a casa. Sabe por quê? Eu vou pegar aqui para vocês. Porque ela foi ungir e o demônio estava lá dentro. E aí o demônio não pôde sair, porque a casa estava ungida. Aí o demônio ficou preso lá dentro e começou a oprimir ela. Vai ouvindo a história. Mais uma vez, por isso que eu falo para vocês. Não interessa se é o pastor, não interessa se é o bispo, não interessa quem seja. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler para você entender, para você não ser enganada. Porque o diabo usa quem está lá no púlpito também, gente. O diabo usa quem conhece, quem é conhecedor da palavra. O diabo também usa o pastor. Mas como que ele usa o pastor? Como que ele usa uma pastora? Porque tem brecha. Porque aquela pessoa deu abertura em alguma área da vida dela, de alguma forma, de algum jeito. Ela deu brecha e o diabo usa a boca dela para falar besteira. Porque vai ouvindo a história. A pastora falou que ungir é besteira. Não precisa. Que é só ela expulsar e ela ir no culto e tá tudo certo. Não precisa fazer mais nada. E eu falei assim, cara, como que uma pastora fala isso? É um absurdo. É, mas o diabo também usa. Por isso que eu falo para vocês, ler a Bíblia, para que vocês não fiquem enganados, não sejam enganados. 1 Êxodo 49 fala o seguinte, porque aí eu fui explicar para ela, com base bíblica, eu fui explicar para ela o que está escrito na Bíblia. Ela falou que é besteira, né? Então vamos lá. 1 Êxodo 49 fala o seguinte: depois tomará o óleo da unção. Está escrito na Bíblia. Óleo da unção, óleo de ungir. E ungirás o tabernáculo. O tabernáculo é o que foi criado para onde ficava o Espírito de Deus, onde ficavam as coisas do Senhor. Ungirá o tabernáculo e tudo que há nele, e o santificará com todos os seus utensílios e será santo. Então aqui o Senhor está falando, unge a tua casa e tudo que há nela, e o santificarás. Levítico 8:10. Então Moisés tomou o óleo da unção. Gente, vocês estão me ouvindo? Então Moisés tomou o óleo da unção,
ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia e os consagrou. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com o óleo em nome do Senhor. Está entre vós alguém doente? Chame o presbítero, chame alguém que tem autoridade. Orem sobre ele, ungindo, pegando o óleo da unção e passando nele com óleo em nome do Senhor. Agora, tem aqui, eu falei para vocês, 1, 2, aí tem outro versículo, Marcos 6,13. E expulsaram muitos demônios e ungiram com óleo a muitos enfermos e os curavam. Então, versículo tem 1, 2, 3, 4. Eu li para vocês aqui, tem mais, mas eu li 4 versículos falando sobre o mandamento, um princípio, uma ordem do Senhor, que é pegar o óleo, ungir a casa, ungir os utensílios, ungir os doentes, expulsar os demônios, ungir a pessoa, selar ela. Tá na Bíblia. Tem uma coisa, Deus não quebra princípios. Ele não quebra, ele não distorce a própria palavra. E aí eu mostrei para ela e falei para ela, olha, pega óleo em tal lugar, vai na tua casa e faz isso. Aí o que ela me disse? Ela falou assim, tchau. A minha filha não estava dormindo. A minha filha acordava 5, 7 vezes à noite e ela só queria ficar no peito. Ela tem 2. Ela só queria ficar no peito. E eu não estava conseguindo dormir, mas ela acordava chorando, só queria peito. Aí eu cheguei em casa. Eu tava sem o óleo. Mas eu fiz aquilo que você falou. Eu falei, beleza, até você não ter, eu não tenho óleo em casa, posso fazer? Claro, deve fazer. E deve também pegar o óleo. Mas eu não tenho óleo, vou só fazer a expulsão. Posso? Deve. Aí ela chegou na casa dela, à noite, e ela orou e falou, Espírito Santo, me mostra tudo que tem aqui que não te agrada. Aí ela pegou uma sacola e ela foi entrando em cada cômodo, lendo o Salmo 91 e expulsando. E ela falou que foi uma coisa assim, que ela falava coisas que não eram dela, não eram da boca dela. Quem é do Espírito vai entender o que eu tô falando. Tem hora que você tá falando coisas e você fala assim, isso aqui não vem da minha mente, não sou eu falando. E ela começou a expulsar. E ela olhava para certas coisas no ambiente que ela estava e o Espírito Santo ia guiando, tira isso. Isso aqui não me agrada, isso aqui está consagrado, arranca isso. E ela foi fazendo uma limpa. E ela foi de cômodo em cômodo. Aí ela fez imposição de mãos sobre os filhos dela, orou sobre os filhos dela. E ela fez. Ela falou que ela começou 10 horas e ela terminou 1h30. E aí ela fez tudo isso. E aí ela deitou pra dormir. Beleza. 10 horas da noite, tá? E ela foi até de madrugada. Ela falou que a filha dela acordou uma vez, mamou uma vez, deitou e apagou. Ela falou que ela acordou, ela falou assim, meu Deus, ela dormiu a noite inteira. Eu descansei, meu filho dormiu a noite inteira. Aí eu falei pra ela assim, agora imagina se você tivesse dado ouvidos pra pastora que diz pra você que é besteira, que é bobeira, e não tivesse feito isso. O diabo ia continuar tendo permissão pra atormentar o teu descanso,
para atormentar o descanso dos teus filhos. Que bom que você fez isso. Aí ela, nossa, agora eu vou pegar o óleo. Eu falei, porque o óleo é para selar. É uma proteção. E aí você vai entrar na tua casa, vai expulsar de novo. E vai ungir toda a tua casa. E vai ungir os teus filhos. E vai criar o hábito de fazer isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Leiam a Bíblia, para que vocês não fiquem enganados. Porque se ela acredita que é bobeira, que é besteira, será que ela teria dormido? Será que a filha dela teria dormido a noite inteira? Porque a criança, se nós que somos adultos sentimos a opressão, a criança ela sente 10 vezes mais, porque a criança é muito mais sensível. Então a filha dela não dormia porque a filha dela estava sentindo essa opressão numa escala gigantesca. E como ela não tinha feito nada, o diabo tinha permissão para fazer. Mas a partir do momento em que ela se levantou com autoridade, pisou dentro da casa dela e falou, aqui tu não fica mais, o que precisar tirar eu vou tirar, o que precisar queimar eu vou queimar. Você vai sair? Ele não ficou. E ele não fica. Esse tempo atrás, antes das férias, porque eu tenho o hábito de fazer isso aqui na minha casa, o Adrian acordou uma vez, acordou 2, acordou 3, acordou 4. E eu falei assim, e ele acordava, mãe, mãe. Eu falei, meu Deus. Aí eu chegava, ele fica aqui comigo. Mãe, deita comigo. Mãe, me cobre. Mãe, tipo, umas 4, 5 vezes. E, gente, eu tava muito cansada. Então eu acordava muito sonolenta. E aí, na 5ª vez que ele acordou, eu, na hora, coloquei a mão sobre ele e falei assim, demônio, sai daqui, em nome de Jesus. Pai, traz um anjo com uma espada de fogo. Coloca ao lado do meu filho. Repreende esse demônio que está atormentando o sono dele. E comecei a orar e a repreender. De madrugada. Pronto. Ele dormiu a noite inteira. Dormiu o restante da noite. Não me chamou. Não acordou mais. E pronto. A Silvia tem feito isso, mas vem um sentimento muito forte de que não tem autoridade para expulsar. Louco isso, né? Isso se chama retaliação. Isso se chama mentira do diabo, seta do diabo. Porque a palavra do Senhor fala que todo aquele que é filho de Deus, todo aquele que é discípulo do Senhor, lhe foi dada autoridade. Tem uma parte da Bíblia que fala o seguinte: naquela época, os discípulos do Senhor... Aí, Pri, depois você chegou agora, né? Depois, quando tiver salvo no YouTube, você assiste desde o começo, tá? Todo aquele que era discípulo do Senhor, foi lhe dado autoridade para expulsar. Quem tem autoridade? Todo mundo que aceitou a Jesus como seu único Deus, que arrependeu-se dos seus pecados e que busca andar nos seus caminhos. Lhe foi dado autoridade para expulsar demônios. Aí, naquela época, os discípulos tinham autoridade para expulsar. E teve um pessoal ali que resolveu fazer o mesmo. Juntaram um grupo e falaram, eles expulsam, a gente também pode. É uma história da Bíblia, mas eu não vou lembrar capítulo e versículo, só lembro da história. Vamos lá. Gente, eu gosto de pegar para vocês. Peraí. Para vocês lerem depois, tá?
os discípulos tinham autoridade para expulsar os demônios. Tá em Atos 19, tá? E aí o que aconteceu? Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. Então presta atenção. Eles viram ali Paulo expulsando demônios, os discípulos. Quem que é discípulo? Quem anda com Cristo, quem tem intimidade. O que os discípulos faziam? Andavam com Jesus. Tinham intimidade com Jesus. Só que alguns judeus, eles falaram assim: vamos expulsar também, porque Paulo expulsa, eles expulsam, então também vamos expulsar. Vamos fazer o mesmo. E eles falam em nome de Jesus. Então vamos fazer o quê? Vamos falar o que eles falam. Beleza. E os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um do chefe dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: uma pessoa endemoniada. Eles foram expulsar o demônio dessa pessoa. E aí o demônio que estava nessa pessoa lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Quer dizer, eu não vos conheço. Vocês não têm autoridade, porque vocês não andam com Jesus. Vocês não são discípulos, vocês não têm intimidade com ele. Então o endemoniado soltou sobre eles, um endemoniado, soltou sobre eles, eram 7, e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Vocês estão entendendo? Então, se uma pessoa que não aceitou Jesus, que não obedece os mandamentos do Senhor, se essa pessoa tiver um monte de brecha e ela for expulsar um demônio de uma pessoa, aquele demônio entra nela. Isso sim. Mas aqui, Silvia, tenho feito isso e me vem um sentimento muito forte de que não tem autoridade para expulsar. Você tem. Essa é a sua casa. Esse é o seu lar. Você busca o Senhor. Você tem autoridade. Mas aí o diabo faz o quê? Deixa eu enganar ela, deixa eu contar uma mentira para ela. Porque ele é o pai da mentira. O que ele faz? Eu vou jogar uma seta na mente dela e eu vou falar para ela que ela não tem autoridade. Tem gente que fala assim: Chau, dentro da minha casa eu vou expulsar e eu sinto medo. Deixa eu colocar medo nela para ela me temer. Mas você tem autoridade. Isso é seta do diabo, então não caia nisso. Quando vocês tiverem esse sentimento de medo, quando vocês estão expulsando da casa de vocês, quando vocês estão santificando a casa de vocês, quando vocês tiverem esse sentimento de medo, de angústia, tem muitas de vocês que falaram assim pra mim, algumas, né? Eu senti uma angústia quando eu tava fazendo isso. Isso é opressão, retaliação. É o diabo tentando te confundir. E aí você faz o quê? Sai daqui em nome de Jesus. Você e toda a sua bagagem. Pode levar o teu medo, pode levar a tua angústia, pode levar o sentimento de confusão, as suas mentiras. Sai daqui em nome de Jesus. Eu tô te dando uma ordem. E você permanece, e você faz isso um dia. Aí depois você faz de novo. Aí depois você vai fazendo até você sentir que, nossa, agora eu sinto paz aqui nesse ambiente. Eu sinto tranquilidade aqui. Então não é só uma vez, tá?
Vocês entendem? Vocês entenderam isso, gente? Se você aceitou Jesus como seu único Salvador, se você busca andar nos caminhos do Senhor, você tem autoridade sobre a sua casa. A casa é sua. Você deixa entrar aí quem você quer. E você não deixa entrar quem você não quer. Então você tem autoridade para mandar embora. E também tem autoridade para deixar ficar. Você precisa se posicionar. E é verdade, Pri. Depois você assiste de novo, desde o começo. E se nós, por exemplo, a Silvia é adulta, se ela sente essa opressão, essa retaliação, os pensamentos são setas do diabo. Imagina a criança. A criança sente muito mais. Quando eu era criança, eu via o demônio materializado. Eu via ele assim, ó. Igual tô vendo vocês aqui. Vendo vocês não, igual eu vejo uma pessoa. Não tô vendo vocês, né? Igual eu vejo uma pessoa na rua. Eu via ele quando eu era criança. Hoje não mais. Hoje eu sinto a presença. Hoje eu vejo o vulto. Mas eu não vejo assim, ó, materializado. Mas quando criança eu via. Eu era muito mais sensível. Eu era uma criança extremamente sensitiva. E eu falava tudo pra minha mãe. Falava, mãe, aqui tem tal coisa. Mãe, minha mãe tá aí, ela pode confirmar. Mãe, aqui tá acontecendo tal coisa. Mãe, eu falava tudo pra ela do mundo espiritual assim que eu tava vendo. Então a criança é muito sensível. E aí o inimigo ataca ela. Por quê? Porque é sensível, porque tem promessa e porque os pais não têm conhecimento e não sabem a autoridade que tem para revestir aquela criança. Domingo eu fui na igreja e aí eu pedi a pastora para orar pelo Adra. E ela foi orando pelo Adra e ela falou assim, a mente dele é muito atacada. O inimigo investe pesado contra a mente dele. Coloca pensamentos ruins na mente dele, porque ele tem promessa. E a promessa dele, e aí ela começou a falar o que ela já tinha falado, ela reforçou de novo. Qual é a promessa dele? Aonde ele vai estar? O que Deus tem para a vida dele? E aí ela falou assim, mas a mão de Deus está sobre ele, e eu vejo os anjos ao redor dele. Mas cobre ele de oração, unge ele todos os dias, unge o quarto dele, unge a mente dele. Aí ela foi falando, beleza. Aí a gente saiu do culto, entrou no carro. Eu falei assim, filho, você entendeu o que a pastora falou? Ele falou, eu entendi, mãe. Eu falei, quais pensamentos? Conta pra mamãe, que tipo de pensamento? Porque agora você consegue entender. Porque o Adra já tem 10 anos, gente, então ele já tem um certo discernimento. Me conta quais são os pensamentos que você tem. Aí ele começou a me contar os pensamentos. Ele começou a falar, ele nunca tinha falado. Ele começou a falar quais são os pensamentos que ele tem. E eu falei assim, você conseguiu entender, filho, que esses pensamentos não são seus? Que esse pensamento não são pensamentos de Deus, mas que são setas que o inimigo joga na sua mente? Aí ele, nossa mãe, agora eu entendi. Agora eu percebi que isso não é meu. Porque aí a gente foi conversando sobre esse assunto. E eu fui ensinando para ele. Aproveitei disso que a pastora falou para poder ensinar. Porque o Adam já vive nesse mundo. Ele já escuta eu falar, ele já escuta o Tiago falar, ele vai no culto, então ele já tem um certo discernimento. Muita criança não tem. Muito pai, muita mãe não tem. Tá fazendo sentido para vocês? Então assim, o ataque que você recebe e que você recebeu desde criança é porque existe um propósito, uma promessa sobre a sua vida. Você não é o abuso que você sofreu. Você não é a dificuldade financeira que você está vivendo hoje. Você não é o relacionamento destruído que você passou.
Gente, na minha infância eu sofri tentativa de morte. Eu tentei suicídio quando eu era nova. Eu tinha 14 anos. Eu sofri tentativa de estupro, de violência. Eu sofri acidente de carro. Acidente com cachorro, que o cachorro me mordeu. Que mais? Eu sofri 16 anos num relacionamento tóxico. Eu entrei no relacionamento, eu tinha 15 anos. Eu saí, eu tinha 31. Então foram 16 anos da minha vida comendo pão que o diabo amassou. Eu tenho uma lista de situações, de coisas, de uma lista gigantesca. E eu tenho certeza que vocês também. E aqui não é uma disputa para ver quem foi mais atacado, quem teve mais tentativa, quem sofreu mais. Não é. Porque tem pessoas que eu falo assim, cara, eu não vivi nada. Às vezes a gente conhece certas histórias que a gente fala assim, o quê? O que eu passei é fichinha perto do que essa pessoa passou. Não é nada. Então não é uma disputa. Mas é para vocês entenderem o nível da promessa, o nível daquilo que Deus tem para a tua vida. É o nível do ataque que você sofreu e que às vezes você sofre até hoje. Eu fui para Minas fazer uma missão, voltei fazendo outra missão. E aí o que acontece? Minha garganta não conseguia nem falar. Aí tomo um remédio, melhora a garganta, pego um resfriado. Aí é normal, é normal. Semana que vem começo os treinamentos. Comecei meus atendimentos. E aí fico doente, do nada. Vocês acham que eu já não orei? Que eu já não repreendi? Que eu já não saio daqui, filho? Não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou continuar. Mesmo que eu faça live tossindo, mesmo que tenha uma pessoa, mesmo que tenha 2, mesmo que tenha 5, mesmo que tenha 30, eu vou continuar. Porque é um posicionamento. Eu me posicionei, falei, Deus, se o Senhor me der graça, se o Senhor for comigo, se o Senhor me ajudar, se o Senhor me sustentar, eu vou continuar. E eu tô falando isso para que vocês continuem, para que vocês clamem ao Senhor por graça, por misericórdia, por Pai, me ajuda. Hoje não é um dia bom. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua força. Fica comigo hoje, me sustenta, me mantém, me mostra o que precisa ser cortado, ressignificado, transformado. O que o Senhor quer que eu entregue para ti? Porque a partir do momento que você se posicionar dessa forma, em Isaías 61, no versículo 7, fala o seguinte: tereis honra dobrada em lugar da vossa vergonha. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade. Eu só sei que a palavra do Senhor fala: tereis honra dobrada em lugar da vossa vergonha, e em lugar de vergonha vos alegrarei na vossa porção. Por isso possuirão o dobro da sua terra e terão alegria para sempre. Persista, resista ao inimigo. Pois eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o roubo e toda a injustiça. Eu lhes darei com fidelidade sua recompensa. Gente, é uma promessa, é um princípio, é uma palavra. E Deus não quebra princípio. Ele está falando, eu amo a justiça e odeio toda a injustiça. O que eu vivi não foi justo. O que você viveu não foi justo. E Deus odeia isso, porque Ele ama a justiça. E farei com eles uma aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes
no meio dos povos. Todos os que virem haverão de reconhecê-los como descendência bendita do Senhor. Glória a Deus. Eu me regozijarei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como o noivo que adorna com um turbante, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Assim como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que se semeia neles, assim diz o Senhor, eu te revestirei como a minha noiva, te colocarei vestes novas, trocarei as suas vestes. Quais são as suas vestes? O que você tem vestido hoje? Talvez hoje as suas vestes sejam vestes de tristeza, vestes de angústia, vestes de dor, vestes de incapacidade, vestes de sofrimento. Quais são as vestes, gente, que vocês estão vestidas hoje? Vestes de escassez, de pobreza. Quais são as vestes? Me fala aqui. Lembra que quando a gente fala, confessa uns aos outros, nós recebemos cura. Quando a gente confessa para Deus, a gente recebe perdão. Mas quando a gente confessa uns aos outros, a gente recebe cura. Se você quer ser curada das vestes que você está vestindo hoje, você precisa confessar a parte insegurança. Que mais, gente? Quais são as vestes que o Senhor precisa trocar? Incapacidade, medo, insegurança, egoísmo, arrogância, controle, autossuficiência. Quais são as vestes que você quer que Deus troque? Dor na alma, confusão, insegurança. Tem gente que quer receber cura, tem gente que não quer. E amém, glória a Deus. Acredito que ira com o copo fora do lugar é um motivo de discussão entre mim e meu marido. Repreende, Letícia, espírito de confusão, de briga dentro da tua casa entre vocês. Medo, dor, mágoa, insegurança, solidão, tristeza e insegurança, escassez, insegurança, solidão, medo, angústia, solidão, controle, ira, impaciência. Quando confessamos uns aos outros, recebemos cura. Eu sou assim também, gente. Eu quero receber cura logo. Impaciência também. Recebam a cura, em nome de Jesus. Mágoa, cansaço, insegurança, angústia. Vocês conseguem perceber o quanto o diabo tem atacado mulheres na insegurança? Quantas mulheres se sentindo inseguras? Frieza com o marido. Tem um espírito aí. Quem é casada aí que tá distante do marido, irritada com o marido, tem um espírito aí que precisa ser repreendido. Irritação. Recebam a cura em nome de Jesus. Que o Senhor entre em cada ferida, em cada ferida que o diabo colocou
no coração e na mente de vocês. Que vocês possam ser curadas. Insegurança, da irritabilidade. Perdi a admiração e a confiança no meu marido. Muitas das vezes falta força para buscar. Meu espírito quer muito, mas a minha carne tenta impedir a todo tempo. É uma guerra mesmo, é uma luta. A carne sempre quer ir para um lado e o espírito vai querer ir para outro. E é assim com todo mundo. É assim com todo mundo. Então, a gente volta lá quando eu comecei a falar sobre como o diabo age, colocando setas, colocando pensamentos, colocando traumas, para impedir você de acessar a promessa do Senhor. Quantos sentimentos a gente carrega? Ninguém nasceu fria, ninguém nasceu irritada, ninguém nasceu angustiada, ninguém nasceu magoada, com insegurança, se sentindo sozinha, controladora, com medo. Ninguém nasceu assim, gente. O Senhor nos criou com um plano perfeito. O diabo vem e ele começa a atacar a nossa alma, colocando feridas na alma, para que a gente não desperte. E aí, a nossa identidade em Cristo precisa estar ativada, muito bem ativada, para que ele não tenha autoridade, para que as setas dele não entrem na nossa mente, no nosso coração. Isso só acontece com secreto, jejum, oração, renúncia. É só assim que isso acontece. As batalhas são vencidas no quarto com porta fechada, joelho no chão, jejum e oração. Não é com briga, não é com muito falar, é com renúncia. E a gente precisa se posicionar com autoridade. Levanta-te. Porque o Senhor tem promessas de que a glória da segunda casa será melhor, maior do que a da primeira. Levanta-te, porque como diz a palavra, tu não ficarás envergonhada. Tu não serás envergonhada. Levanta-te. Levanta a tua cabeça. Troca as vestes. Paty, quando estou no salão me sinto forte, mas quando eu vou para casa toda essa força e vontade de cair por terra. Então entra na tua casa com autoridade, fala: diabo, vaza. Até agora tu reinou aqui, hoje não mais. Porque eu declaro que a minha casa é um lar de descanso. É na minha casa que eu recarrego as minhas forças. É na minha casa, é na minha cama, é no meu quarto que eu deito e descanso. É aqui que eu sou recarregada. Gente, Paty, só para você entender, tá? Porque eu vou usar o que você falou. Você tá se recarregando lá fora e descarregando dentro. E não é isso que a palavra do Senhor fala. A palavra fala que a mulher, o lar, a casa é da mulher e o trabalho e lá fora é do homem. Então a mulher se recarrega, nós nos recarregamos em casa. É em casa que eu me sinto recarregada. É em casa que que eu pego o meu plug e a minha tomada e coloco no plug ali, e recarrego as minhas energias. Porque aqui é o meu lar. É onde eu deito, eu durmo, eu levanto. Agora eu entro em casa e eu sou sugada. Eu chego em casa, eu saio, eu tô lá na rua, chego em casa. Tem um espírito que chama espírito devorador.
entra na tua casa e eu dou uma ordem para todo espírito devorador que tem devorado, que tem sugado a minha energia, a minha força, o meu espírito. Sai agora em nome de Jesus. Eu dou uma ordem. Eu santifico a minha casa como um altar de Deus. O que é santificar como um altar de Deus? Que não é um lugar por onde Deus passa, é um lugar onde Deus mora, aonde Ele faz morada. Ele mora aqui. Se Deus mora dentro da tua casa, como que você se sente cansada? Como que você se sente sugada dentro da sua casa, ao invés de se sentir renovada, revigorada? Porque existe um espírito devorador. Então, olha como que é importante a gente santificar o nosso lar, a gente expulsar, a gente ungir a nossa casa, a gente entregar para Deus. Tem gente que vai falar assim, é besteira. Não faz. Deixa do jeito que tá. Agora começa a se levantar e fazer pra você ver. Se fica. Não fica. Não fica, gente. Só vai ficar se você der brecha, se você deixar. Porque, obviamente, não adianta nada você expulsar, mandar embora, fazer todo o rolê e depois você se prostituir. Se prostituir no sentido que eu falo é você adorar outros deuses. Você praticar o paganismo. Você deixar a porta aberta. Então, quer dizer, eu expulso e deixo a porta aberta. Não adianta. Aí não vai adiantar mesmo. Mas se você expulsar, se posicionar e se manter no lugar, se manter na presença de Deus, não fica. Não fica não. Tá bom? Então se posicionem dentro da casa de vocês. Achar meu filho não tá dormindo. Aí eu chego em casa, eu me sinto sugada. Aí quando eu começo a expulsar, e tem que falar, tá? Não é pensamento não, tem que falar. Eu chego em casa, eu fico cansada. Gente, não normalizem aquilo que vai de encontro com a palavra de Deus. A palavra do Senhor fala, eu fiz todas as coisas. A palavra do Senhor fala, eu fiz todas as coisas para que vocês desfrutem dela. Vocês são meus filhos, co-herdeiros de tudo que eu tenho. Você está vivendo a escassez. Vai de encontro com a palavra que Deus fala. Não normaliza. Deus falou que você é amada, cuidada e respeitada. Você está vivendo um relacionamento tóxico. Vai de encontro com aquilo que Deus fala. Não normalize. Não normalize tudo aquilo que é de encontro com a palavra de Deus, porque não é normal. Você precisa se posicionar em relação a isso, tá? Pode falar baixinho ou tem que falar alto? Nádia, é assim, vou falar por mim, tá? Pode falar baixo, tem que falar, porque o diabo ele não escuta pensamento. Então, se você ficar pensando, tá repreendido em nome de Jesus, ele não tá ouvindo. Então, ele continua ali. Porque o único que é onisciente, onipresente, onipotente é o Espírito Santo. Então, ele é o único que está em todos os lugares ao mesmo tempo. É o único que acessa os nossos pensamentos, conhece os nossos pensamentos. Ele é o único. O diabo não faz isso. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não tem acesso ao nosso pensamento. Então a gente tem que falar. Então, às vezes, por exemplo, de madrugada, eu não vou sair pela casa gritando. Não vou sair gritando. Então, eu falo baixinho, porque eu sei que tem gente dormindo. Mas eu falo. Agora, quando eu tô à tarde em casa, de manhã, tá todo mundo acordado, eu ponho louvor. E eu falo, sai agora. Aí eu não tenho medo de falar, não. Tô dando uma ordem. Pode bater de retirada. Sai você e tudo que você trouxe.
Porque tudo que você trouxe, sai você com a sua opressão, com a sua retaliação, leva contigo o medo que você deixou aqui dentro dessa casa, o espírito de perseguição, o espírito devorador, leva consigo a insegurança, a incapacidade, leva tudo. Tudo que você trouxe daqui pode sair. E é importante vocês fazerem com vocês, em posição de mão, colocar a mão sobre a sua cabeça e falar: Deus, eu te entrego a minha mente. A tua palavra fala que aonde há confusão, o Senhor não está. A minha mente está confusa. Jesus, eu preciso da tua ajuda. Tira da minha mente tudo aquilo que não é teu. Arranca toda a seta do inimigo que foi colocado na minha cabeça, no meu coração. Senhor, guarda tudo que tem o meu nome e o meu sobrenome. Isso é um código. Guarda tudo que tem o meu nome e o meu sobrenome. Reveste com o teu sangue. Purifica. Gente, eu estou ensinando vocês a fazerem. Limpa de dentro para fora, de fora para dentro. Me sela. Coloca as armaduras de Efésios. Coloca em mim o capacete, onde as setas do inimigo não têm autoridade para entrar na minha mente. E aí você vai, o Espírito Santo vai te conduzir. Quando você está fazendo isso, você vai começar a falar coisas que não são suas. De repente você fala assim: repreende todo o trabalho na boca do sapo. Aonde que na tua cabeça você ia pensar num trabalho na boca do sapo? É o Espírito Santo te conduzindo e falando para você que foi feito um trabalho. E Ele está revelando para você o que foi feito, aonde foi feito, de que forma foi feito. E aí você queima. Anjo do Senhor vai lá, desfaz todo o laço. Vocês entendem? O meu bebê estava com muita dificuldade de dormir, chorava muito com todas as necessidades atendidas. Comecei a repreender e a declarar: agora ele dorme fácil e acorda uma vez para mamar. Olha o que eu falei para vocês. A Dai chegou agora. Depois, quando você assistir no comecinho, você vai ver, Dai. O que eu falei? Já recebi uma revelação de que ele tem promessa. Assiste o começo que você vai entender o porquê que isso aconteceu. O porquê que o inimigo investe nele. Ó, comecei a repreender e a declarar. Agora ele dorme fácil, do nada. Vocês conseguem ver que o mundo espiritual não é brincadeira? Gente, não é brincadeira. Deixa eu contar agora pra vocês uma coisa que eu ouvi ontem. Essa pessoa falou pra mim assim, que ela foi no... Não vou citar nomes. Mas ela foi no postinho médico fazer exame. Pra gente encerrar. Ela foi no posto médico fazer exame. Ela chegou no postinho... Não tinha ninguém atrás dela. Só tinha ela. Ela pegou a senha. Aí ela tava com a senha na mão. Aí veio a atendente. A atendente pegou e falou assim: você tá com senha? Tem senha? Aí ela falou assim: tenho. Aí ela foi e entregou a senha. Quando ela foi entregar a senha pra atendente, a atendente olhou pra ela e falou assim: tinha 3 atrás de você, mas eu mandei eles embora. E aí ela falou que olhou pra atendente, tipo assim, não tinha ninguém atrás de mim. Aí a atendente olhou pra ela de novo e falou de novo: tinha 3 atrás de você e eu mandei embora. Aí ela entendeu que a mulher estava falando espiritualmente, não fisicamente, porque fisicamente não tinha ninguém. Aí ela olhou para a moça e falou assim: obrigada. Aí a moça falou para ela de novo: tinha 3 atrás de você, mas eu mandei eles embora. E aí ela falou: obrigada. A atendente pegou e ela entrou para fazer o exame. E aí ela falou assim: nossa, deixa eu te contar da experiência que eu tive hoje, cedo, que eu não tô acreditando. Então, gente, o mundo espiritual não é brincadeira.
Quem acha que não tem nada a ver, quem acha que é besteira, quem acha que é baboseira, quem acha que... continua achando. E o inimigo continua sambando. Porque não é brincadeira. Não tinha ninguém atrás dela. A criança não dormia. Eu repreendi. A criança dorme. Eu falei pra vocês do Adria, acordando 5 vezes. Coloquei a mão sobre ele. Comecei a orar. Repreendi. Dormi o resto da noite. Então, se posiciona. Não normalize aquilo que vai de encontro com a palavra do Senhor. Não acho que é normal. Se posiciona com autoridade. O diabo falou que não tem autoridade. É ele que não tem, porque ele já caiu. Ele já foi derrotado. Quem não tem autoridade é ele. A palavra do Senhor fala que toda a batalha já está vencida, contando que você se levante, contando que você se posicione. Amém? Então, para a gente encerrar, fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro vida sobre cada uma delas. Senhor, mulheres aqui falaram sobre vestes que elas querem trocar. Vestes de angústia, de medo, de confusão, de insegurança, de incapacidade. Várias vestes, Pai. Eu concordo, Senhor, com o que cada uma delas falou. E te peço em nome de Jesus, troca as vestes. Coloca vestes de alegria, de amor, de prosperidade, de abundância. Reveste elas com as vestes de Efésios. Troca, Senhor, as vestes de dor na alma por vestes de alegria, de ânimo, de renovo. Renova as forças de cada uma. Renova, Senhor, traz um renovo do topo da cabeça, à ponta dos pés. Limpa elas de dentro para fora e de fora para dentro. Repreende toda a enfermidade, toda a doença, todo o laço, tudo aquilo que o diabo preparou, todo o prato. Faz cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz alívio, traz força, autoridade. Toda mentira, toda seta do inimigo que ele tem jogado sobre a mente de cada uma delas, de que elas não têm autoridade, de que elas não são capazes, repreende agora em nome de Jesus. Arranca do coração delas. Arranca da mente delas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo grande para vocês. Até amanhã. Se tem alguma pessoa, se você conhece alguma mulher sofrendo opressão, sendo atacada, que o filho não dorme, que está irritada com o marido, que está em confusão, intriga, em briga dentro de casa, manda essa live para elas. A live fica salva no YouTube. É só pegar o link e compartilhar e falar para elas assim: olha aqui, se posiciona. Aqui a gente está falando do mundo espiritual. E repreende. E ensina ela. Não fica só com você, não. Tem live ensinando passo a passo de como fazer. Manda para ela. Repassa, a gente precisa ajudar umas às outras, tá bom? Um beijo grande, até amanhã. Fiquem com Deus.